hoje eu quero compartilhar a respeito de sermos uma família bendita sobre essa terra, e não deixarmos que o inimigo nos impeça de alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Feche seus olhos nessa hora, vamos orar pela palavra, vamos orar para que o Espírito Santo possa se mover de uma forma tremenda e gloriosa, em nome de Jesus. Pai, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, nessa manhã para ouvir a Tua voz. Dá-nos espírito de sabedoria, de graça. Faz com que nossos olhos sejam abertos para enxergarmos as verdades da Tua palavra, sejamos edificados, possamos ser inspirados, possamos ser ensinados hoje pela Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de falar algo que Deus tocou meu coração nessa semana, a respeito de sermos de fato uma família bendita sobre essa terra, de sermos abençoados nessa terra, de termos uma vida de fato abundante. O pastor Paulo tem compartilhado aqui no culto das 10h30, a respeito de nós sairmos do mundo e que estamos às vezes passando pelo deserto, mas vamos chegar em Canaã, que é a terra prometida. Canaã significa a vida abundante. Então eu creio que Deus tem para nós, e para mim, para você, essa vida abundante. Quando eu falo em vida abundante, eu falo de uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz, uma vida realmente que honra e glorifica o nome do Senhor. Eu gostaria então de começar lendo um texto, está lá em Isaías 61, versículo 9, que diz assim: a tua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, o reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que todos verão em nós que nós somos uma família bendita sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, em 2 Coríntios 2, versículo 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou seja, o alvo deles, o objetivo do diabo, em nos tirar do propósito, e não sermos aquilo que Deus tem para nós. Então, você sabe, tem pessoas que só vê o homem, ok? Então tudo é o homem, tudo é alguém me resistindo, alguém contra mim. Outros já vão um pouco mais e só vem o quê? Só vem o diabo, tudo é o diabo, né? Tropeçou, é o diabo, né? E tem aqueles que veem Deus, né? Por detrás das coisas, que Deus permite, que Deus é soberano. Amém, glória a Deus. Nós precisamos entender que o homem pode agir com certeza, o diabo pode agir com certeza, e Deus também pode permitir situações nas nossas vidas. Deus é Deus. Agora, hoje eu gostaria de falar do aspecto do nosso inimigo, e que a gente não pode ignorar. Muitos cristãos às vezes ignoram que há ações malignas, que há sugestões malignas, e faz com que nós percamos a nossa vida, e não vivamos aquilo que Deus tem para nós, a abundância que Deus tem para nós. Nós sabemos que o Egito aponta para o mundo, o deserto é um momento de teste da nossa fé, mas o momento que Deus quer que nós chegamos é no momento de Canaã, que é a vida abundante. Agora, no sair desse mundo, aí realmente a vida abundante, existem resistências espirituais, existem ataques na mente que nós recebemos, propostas que nós chamamos de Satanás, para nos impedir de alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas eu sei que Deus tem coisas boas para nós, eu espero por coisas boas, eu creio por coisas boas, e eu creio que você vai receber em nome de Jesus, você que está ouvindo essa mensagem hoje. Então, nós vamos ver na história do povo de Israel, que quando Moisés vem, então, falando com o faraó, as pragas estão sendo liberadas, uma após a outra. Nós vemos o seguinte, nós vemos que o diabo começa a fazer propostas, que eu não falamos diabo, mas falamos faraó, né? Faraó aponta para o diabo, então o faraó começa a fazer algumas propostas para Moisés, para tentar negociar, para que o povo não fosse viver a vida abundante que Deus tinha para ele. Então, assim como lá atrás Faraó deu propostas para Moisés, hoje também o diabo faz proposta para nós, para que nós não vivamos tudo aquilo que Deus tem para nós.
E aí então eu vou falar a respeito dessas 5 propostas. Quantas são? 5 propostas que Faraó fez para o povo de Deus, para o povo de Israel, e são as mesmas que o diabo faz hoje para nós, mas nós vamos vencer cada uma delas em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? E vamos chegar na terra prometida, amém? Aleluia, amém? Quantos creem, digam amém. Então vamos lá, primeira proposta, está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 25. A primeira proposta de Satanás foi: sirva a Deus no Egito. Egito aponta para o quê? O mundo. Então o Egito aponta para o mundo. Então vamos lá, Êxodo 8, versículo 25, diz assim: chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Você pode até sacrificar, fazer seu sacrifício, a sua adoração, mas aonde? Nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias no deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então a primeira proposta de Faraó foi: vocês querem adorar a Deus? Vocês querem servir a Deus? Então fica aqui no mundo, fica aqui nessa terra, fica aqui nesse lugar. Em outras palavras, mantenha os mesmos conceitos a respeito da sua vida, os mesmos conceitos do mundo. Então, sabe, o alvo de Deus é que nós saiamos do mundo e vivamos a vida abundante de Deus. Mas se nós ainda estamos com os conceitos mundanos nas nossas vidas, então nós não vamos desfrutar de uma terra prometida, de uma vida abundante. Por quê? Porque o nosso conceito é errado. Quando você tem um conceito errado, uma mentalidade errada a respeito do seu casamento, então você não vai desfrutar das bênçãos no seu casamento. Se a sua mentalidade com relação às coisas espirituais não foi mudada ainda, então você não vai poder desfrutar do Senhor. Então você precisa sair do mundo. Pastor, mas não tem jeito. De fato, literalmente nós não temos como sair, a não ser quando a gente partir para o Senhor. Mas nós não precisamos alimentar-se do mundo. O mundo não é o nosso prazer. Quando eu falo do mundo, eu estou falando da forma como o mundo vive. Então, hoje vocês pararam o dia para buscar a Deus. O mundo fala: não, para quê? Eu posso servir a Deus aonde? Na minha casa. Eu não preciso ir para um lugar. Eu posso ficar aqui mesmo. Deus ouve a todos, não importa quem. E começa um monte de coisa que se a pessoa não entregar a sua vida para Jesus, ela não vai ter a experiência da vida abundante, que só tem em Cristo Jesus. Então o diabo está sempre convencendo que as pessoas tenham apenas uma vida lá fora, sem se importar com a vida espiritual. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui para não andar como o mundo vive, mas como o Senhor tem para nós, né? A Bíblia diz: não vos conformeis, ou seja, não entra na forma desse século, desse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Ou seja, para que eu possa alcançar tudo aquilo que Deus tem para mim, então eu preciso ter a minha mente renovada, a minha mente transformada. Eu não posso trazer a mentalidade velha do mundo para cá. Quantos estão entendendo aqui? Então nós temos que tomar uma decisão. Eu saí do mundo e o mundo não me pertence mais. Eu não vou andar na mesma forma que o mundo anda. Eu não vou buscar o que eles estão buscando. Sabe, às vezes o mundo está buscando a qualquer preço as coisas. Quando a gente fala do mundo, a gente vê conceitos tão errados. Por exemplo, no casamento, se não der certo, a gente separa. Aqui não. Aqui, se não estiver dando certo, a gente ora até dar. É verdade ou não é? Vai ter que dar certo, né? Ontem foi um tempo de renovo para os casais. Vamos lá renovar, vai dar certo, né? Uma das palavras que Deus me deu naquele momento que a gente estava orando é que tem jeito. Deus tem jeito de mudar a sua sorte, a sua história, o seu casamento. Mas lá fora, qual que é a mentalidade do mundo? Se não der, separa. É verdade ou não é? O que mais? A respeito de filhos, não precisamos ter. Aí a mentalidade de fora: para que? Dá trabalho demais, para que ter filhos? É a mentalidade do mundo. Mas nós sabemos que filhos são bênção do Senhor, aleluia.
Com relação ao dinheiro, não importa como ganho, o importante é sempre ter mais. É assim que é o princípio de Deus? Não, o princípio de Deus é a generosidade. O princípio de Deus é andar corretamente, conquistar com o seu trabalho. Mas o mundo aí fora é de qualquer jeito. Então nós não podemos trazer a mentalidade do mundo aqui para dentro da igreja. Nós temos que sair do mundo. Como estamos entendendo aqui? Sair do mundo significa mudar a sua forma de pensar. Então, que nós possamos vencer nesses dias, em nome de Jesus, amém? Segundo princípio. Então, o primeiro princípio, a primeira maneira então que o diabo vai tentar te escravizar, é manter você no mundo, é você manter a sua mentalidade mundana ainda, não fazer com que você viva de fato a vida abundante que Deus tem para você. Segundo, foi a segunda proposta do diabo para com o povo, está lá em Êxodo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Olha só, primeiro a proposta foi: me sirva nessa terra, fica no mundo, não precisa ter esse negócio de ir para longe. Agora, aqui a segunda proposta qual foi? Não vá muito longe. Essa foi a segunda proposta. Para quê? O que nos fala isso, né? É não ir muito longe. A segunda proposta então do inimigo, ao tentar nos impedir de irmos até a terra prometida, é dizendo para nós: não vá muito longe. O que significa não vá muito longe? Significa, olha, não seja muito radical, sirva até a Deus, mas não vai muito longe não exagera, não seja aqueles crentes mesmo, não precisa disso tudo. Para que essa cantoria toda? Para que esse negócio de jejum? Para que esse negócio de ficar orando pela manhã, pela madrugada? Não precisa disso. Não vá muito longe, não seja muito radical. Mas Jesus mesmo disse: o que não ajunta, espalha. O que não é por mim é o quê? Contra mim. Você tem que definir lados. Você não pode ficar em cima do muro. O que é ir? O que é ir? De fato, não ir muito longe. Significa você está no meio do caminho. Você nem é quente, mas também não é o quê? Não é frio. Você só andou um pouquinho na vida cristã e acha que aquilo ali está bom, mas não está. Conta-se uma história que tinha uma pessoa, né, em cima do muro. E de um lado estavam os demônios, né? E do outro lado estavam os anjos, né? E os anjos estavam daqui assim: vem para cá, vem para cá. Os anjos estavam na torcida: vem. E aí o cara começou a olhar e falou assim: nossa, eu estou aqui em cima do muro, os demônios estão nem aí para mim, eles não falam nada para mim, mas eu estou aqui olhando para o lado, os anjos tudo me chamando para estar aqui. E ele ficou sem entender e falou: ô seus demônios, por que vocês não falam nada para eu ficar do lado de vocês aí? E aí então aqueles demônios falaram assim: olha, enquanto você está em cima do muro, você está aqui, não precisa ficar te chamando, você está aqui. Então presta atenção, não ir muito longe significa estar no muro. Se você tem que tomar uma decisão de ir para outro lado logo, tem uma terra abundante para você, tem uma vida abundante para você, larga essa vida de mais ou menos, crente mais ou menos, crente que não se preocupa com a vida espiritual, apenas cumpre as obrigações religiosas. Eu vou no domingo no culto, tá bom. E aí você começa a falar: não, isso aqui tá bom, tá ok, esse nível tá bom. Não está. Nós temos uma terra abundante para nós. Você sabe qual que é o grande inimigo do melhor? O grande inimigo do melhor é o bom. Não, tá bom assim, tá bom aqui, para que ir para a célula? Depois alguém vai ficar pegando meu pé, para que ser anfitrião? Não, tá bom aqui, eu ser um membro de célula.
Para que eu vou um pouquinho além? Não, vou viver minha vida assim. E na verdade você está achando que é você, mas é o diabo te impedindo de alcançar uma vida abundante em Deus. Você sabe de uma coisa? O meu desejo hoje é para você aqui, é que você desfrute uma vida realmente cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus todos os dias da sua vida. Então não dá para você ficar em cima do muro, não dá para você ir mais ou menos, não. Você tem que ir mais longe em nome do Senhor Jesus. Você tem que ir para a terra prometida e não pare no meio do caminho. Você sabe, tomar a cruz é de fato ser radical. Jesus foi radical, foi ou não foi? Então ele tomou uma postura forte. Perder para que o outro ganhe é ser radical. Perdoar é ser radical, não é? Além de sofrer injustiça, ainda ter que perdoar é muito radical. Mas só fazem isso quem entendeu que você não está mais no mundo. Você agora está vivendo e quer viver uma vida abundante. Terceira proposta. Sirva ao seu Deus, mas deixe a sua família fora disso. Uau. Primeiro, sirva aqui nessa terra mesmo, sirva no mundo. Segundo, sirva a Deus, mas não vai muito longe não. Terceira proposta do inimigo: deixa a sua família fora disso. Vamos lá para Êxodo 10, versículo 7. Êxodo 10, versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabe ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens, nossos velhos, nossos filhos, e com as filhas, com nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. Então, qual foi a proposta aqui de Satanás? Tudo bem, você quer servir a Deus? Sirva só você. Deixe a sua família fora disso. Deixe seus filhos fora disso. Mas em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, maridos, ore sempre por suas esposas, para que elas sejam cheias do Espírito Santo e tenham uma vida abundante. Esposas, não abra mão do seu marido. Seu marido tem uma experiência poderosa com Jesus a cada dia. Pais, tenham a atitude de não abrir mão dos seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor para a sua vida, são bênção, são benditos e abençoados. Então não abra mão deles. Não deixe a sua família fora disso. O alvo do diabo é impedir com que você e a sua casa deixem de ter experiências com Jesus. Mas quando ele percebe que você está indo buscar mais a Deus, ele agora quer impedir que a sua família tenha uma experiência com Jesus também. Viva uma vida abundante. Então nós temos que nos posicionar. Nós temos que posicionar em oração, em uma vida realmente espiritual. Sabe, Davi, por exemplo, ele omitiu a disciplina dos filhos. Ele deixou de disciplinar quando deveria. Foi uma falha que ele teve. Ele ensinou o profeta Samuel, mas ele deixou de ensinar devidamente seus filhos. E começa na sua casa, começa com os seus filhos. Enquanto você tiver a oportunidade, ensina os seus filhos, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela for velha não se desvie dele, não se desvie do caminho do Senhor. Então tudo começa com uma postura, com uma definição, com a decisão de dizer: eu não vou abrir mão da minha casa, eu não vou abrir mão dos meus filhos. Talvez hoje você está aqui me ouvindo e você tem filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Deixa eu dizer, continue orando por eles, continue profetizando, continue abrindo a sua boca e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles vão voltar para o caminho do Senhor, eu não abro mão. Eles são abençoados, eles são benditos, eles são cheios do Espírito Santo, eles vão voltar a ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Você pode abrir a sua boca como pais e dizer: eu não abro mão mais, eu não abro mão. Talvez você venha aqui só para ouvir isso. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua esposa, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua parentela. Todos vão ter uma experiência com Jesus, todos hão de adorar Jesus,
todos vão se render ao Senhor, todos vão, não vamos deixar nossos filhos, as crianças, nossas famílias, ninguém vai ficar de fora, todos vão. Oh, aleluia, eu sinto a fé para dizer isso para você hoje. Você pode se posicionar no mundo espiritual, pela sua casa e pela sua família. Não abra mão da sua parentela. Todos vão viver uma vida abundante no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Talvez seus parentes são crentes, talvez seus pais são crentes, mas não estão desfrutando uma vida abundante. Você pode orar, você pode se posicionar no mundo espiritual, você pode dizer no mundo espiritual que todos vão desfrutar da alegria, da paz, da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso é poderoso. Quarta proposta, olha aqui. Primeiro, fica nessa terra, no mundo mesmo. Não mexe com esse negócio de igreja, não. Você pode adorar a Deus aqui mesmo, em casa. Para que ficar envolvendo com outras pessoas? Deus não está em todo lugar, Ele te ouve. É a mentalidade do mundo. Depois, não vai muito longe, seja muito radical. Fica por perto, em cima do muro. Depois, vai só você. Fica esse negócio de ficar levando o outro, não. Vai só você então, já que você está insistindo muito. Olha a proposta. Quarta proposta: sirva a Deus, mas deixe seus bens fora disso. Olha a quarta proposta. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Já que você não abriu mão da sua família, agora deixa o quê? Deixa o quê fora? Deixa o seu dinheiro fora. Deixa o seu recurso fora disso. Fora dessa questão de servir a Deus. Então, o diabo, ele tenta nos impedir de alcançar todas as bênçãos que Deus tem para nós. E a maneira como ele tenta nos impedir é impedindo com que nós também tenhamos a atitude de investir, de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. Então a mentalidade do mundo ou que o diabo tenta colocar em nós é o seguinte: igreja, dinheiro à parte. Ele tenta separar as coisas, mas não é isso que a Bíblia diz, não é? O que a Bíblia diz que não tem como servir a Deus e as riquezas. Não tem como servir a Deus e a mamon. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Você sabe, um único Deus que na verdade Deus chama de Deus, que se compara a ele assim, é o dinheiro, sabia? Olha só, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso que quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui com o reino de Deus, você está dizendo, em outras palavras: eu adoro somente ao Senhor, e o dinheiro não é quem me governa. E aí eu vou te dizer algo: quando você deixa seus bens fora disso, você está dizendo, em outras palavras, Deus não é poderoso para me suprir. É verdade ou não é? Sim ou não, irmãos? Qual que é a grande crise? Eu sei que tem algumas crises porque que alguns não querem ofertar ou dizimar. Uma delas é que o diabo convence as pessoas de que isso é para enriquecer pastores. Se você soubesse que a maioria dos pastores não tem muitas condições assim, você já ia ver logo que não são todos ou muitos que têm. Pode dar uma olhada por aí. Pode ver até as estatísticas. Então não é bem assim. Outra coisa, qual que é a segunda forma que o diabo também tenta convencer e nos impedir de ofertar e dizimar? É que vai ter o quê? Falta. Honestamente, tem pessoas que não dão, não é porque nem querem dar, até querem, mas que elas ficam com medo. Ficam com medo de quê?
De medo de quê? Faltar. Vamos já pensar nisso. Fechar o olho. Todos nós em algum momento falou: oh Deus, eu quero dar tanto, mas você sabe, isso vai me faltar. Mas você sabe, cada um deve dar, e hoje você vai dar com alegria. Não é o que tinha proposto o seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus na verdade só quer te libertar disso. Quantas pessoas decidem ter filhos pela quantidade de dinheiro que tem? Falar, eu só vou ter um filho, porque você sabe, filho gasta. Então quem está sendo o senhor dele? Quem está dizendo quantos filhos deve ter? Não é verdade? É o dinheiro que está dizendo. Quantos já ouviram falar assim? O filho falou assim: eu vou fazer tal coisa, mãe. Aí o que a mãe fala, ou o pai? Meu filho, isso não dá dinheiro não. Em outras palavras, o que está definindo qual curso superior vai fazer? Qual faculdade vai fazer? É quanto dinheiro dá. E agora recentemente eu ouvi uma pessoa falando, nem conheci ela, mas apareceu aí nas redes sociais, e que a mãe dele falou isso para ele, falou: rapaz, você vai fazer educação física, isso não ganha dinheiro não, você está doido, faz isso não, vai fazer outra coisa, educação física. E hoje ele ganha muito dinheiro com educação física, mas se ele fosse definido por dinheiro, ele fala: não vou fazer. Por quê? Porque não dá dinheiro. Vocês estão me entendendo? Aqui, onde eu quero chegar. Então, quando você permite o dinheiro te governar, ele que decide quantos filhos você vai ter, o que você vai fazer da sua vida, quais as decisões, quais os rumos, onde você vai trabalhar, tudo isso definido pelo dinheiro, mas não definido pelo que Deus quer que você tenha. Então, quando você entrega, você está dizendo, em outras palavras, eu confio em Deus, e Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu não vou ser governado por Mamon, pelo Deus do dinheiro. Amém? E a última proposta, para nós finalizarmos, quinta proposta: sirva ao seu Deus, mas deixe o sangue de Jesus fora disso. Nesse mesmo texto de Êxodo 10, versículo 24, diz assim: então o faraó chamou, vou ler de novo, a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Por que fica fora o rebanho e o gado? Nós falamos do aspecto do dinheiro, mas eu vou falar de outro aspecto agora, porque depois de alguns anos que eu já sabia a respeito dessas propostas de Satanás, Deus abriu a minha mente para essa quinta proposta. A quinta proposta significa: deixa o sangue fora, o sacrifício fora. Por quê? Porque o sangue de Jesus é que nos faz ter uma vida abundante. Então, naquele momento, o povo de Israel ia levar os rebanhos. Por quê? Porque eles iam sacrificar. E vocês sabem que o sacrifício era feito diariamente, porque era um sinal, um apontamento profético que Jesus viria, o sacrifício, o verdadeiro sacrifício ia morrer em nosso lugar. Então, deixa o sangue fora disso. Então, muitas pessoas hoje, elas não desfrutam das realidades, das verdades espirituais que tem naquilo que Jesus fez na cruz, no seu sacrifício daquela cruz. Apesar de serem salvos, apesar de já ter tido a primeira experiência com o sangue de Jesus, lá dos umbrais da porta, lá no Egito, vocês lembram da 10ª praga, do sangue que foi aspergido ali na porta, eles tiveram a experiência de salvação, passaram pelo Mar Vermelho, a experiência do batismo, mas agora eles não desfrutam de uma vida abundante que nos dá o sangue de Jesus. E aí eu quero ler um texto da palavra de Deus, está lá em Hebreus 10, versículo 19. Eu vou ler numa outra versão, uma versão mais atualizada, Hebreus 10, versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz,
nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, ou no santo dos santos. Então, primeiro ponto, quando você entende o que Jesus fez na cruz, você tem liberdade para entrar na presença de Deus em qualquer hora. Daqui a pouco nós vamos ministrar mais uma vez aquela canção, Eu Só Quero a Tua Presença, e nós podemos tocar na presença de Deus hoje, por causa do sangue de Jesus. Nunca deixe o sangue fora da sua vida. Muitas pessoas não se achegam a Deus porque são cheios de medos que Deus vai condenar, que Deus vai acusar, que Deus vai trazer fogo dos céus, e as pessoas, ao invés de se aproximarem de Deus, vivem longe de Deus. Quantos cristãos ficam longe de Deus com medo da punição, medo de chegar perto? Mas a Bíblia diz que nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Quando as pessoas têm uma vida cristã tão ruim, por quê? Porque não desfrutam da presença de Deus, porque pensam que Deus está irado com elas. Versículo 20, por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo, ou seja, um novo caminho. Deus tem um caminho novo para nós, Deus tem um novo e vivo caminho, ou seja, quando você coloca o sangue de Jesus na sua vida, pode ter certeza, você tem um novo caminhar, uma nova vida. Então você não tem mais a velha vida, você não precisa viver as angústias que o mundo vive, você não precisa viver nas lutas que o mundo vive. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você tem uma terra abundante para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Versículo 21, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, ou seja, agora nós temos um sacerdote que é Cristo, e é Ele que intercede por nós, é Ele que nos ama e cuida de nós. Próximo, versículo 22, Gabriel, pode subir. Portanto, cheguemos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas, e com o corpo lavado com água pura. A outra coisa que o sangue nos faz, é nos livrar da culpa. Já não há culpa, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que nós falhamos, eu sei que há erros, mas você sabe de uma coisa, o sangue de Jesus está aí, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então quantos creem que foram perdoados aqui, digam amém. Então você foi perdoado, você foi livre da culpa, já não há mais culpa. E por fim, guardemos firme a esperança de fé, da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas, né? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir as suas promessas. Por que você pode crer hoje que você vai chegar assim na terra prometida? É porque Deus, Ele é fiel, e o sinal de que Ele é fiel é o sangue de Jesus. Então quando o diabo estava impedindo ali eles de levarem o sacrifício, eles estavam tentando impedi-los de viver uma vida abundante que só o sangue de Jesus pode nos trazer. Então hoje você pode estar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Hoje você pode viver sem culpa por causa do sangue de Jesus. Hoje você pode ter um novo caminho por causa do sangue de Jesus. Hoje você pode crer pelas promessas por causa do sangue de Jesus. Não tem nada a ver com o que você fez. As promessas de Deus na sua vida vão se cumprir, não porque você é perfeito, porque você só faz coisa certa, mas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque eu creio no sangue de Jesus. E não deixe o sangue de Jesus fora da sua vida, fora da sua história, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Gostaria que você pegasse a sua ceia nessa hora. Vamos relembrar aqui as propostas do inimigo contra nós.
primeira, qual é? Sirva a Deus aonde? No mundo. Essa é a proposta de Satanás. Mas não vamos servir no mundo, não. Nós vamos sair do Egito e ir para a terra prometida. Segundo, sirva a Deus, mas não vá muito longe, não. Fique em cima do muro. Nós não vamos ficar em cima do muro. Nós vamos chegar na terra prometida. Amém, irmãos? Aleluia. Terceiro, sirva a Deus, mas deixa a sua família fora disso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quarta proposta: deixa os seus bens, o seu dinheiro fora da vida da igreja. Não, eu vou continuar semeando e abençoando o reino de Deus, porque o meu Deus não é o mamão. E por fim, está aqui, é o sangue de Jesus. O diabo quer impedir que você desfrute de todas as bênçãos que o sangue de Jesus pode te dar. E ele não vai conseguir, em nome de Jesus, porque aqui é o sinal e a prova de que as promessas vão se cumprir. E o Deus que te tirou do mundo vai te levar à terra prometida, a uma vida abundante em Canaã, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Erga o seu pão, erga o seu cálice nessa hora. Aleluia. Senhor, graças te damos pelo teu corpo que foi partido naquela cruz. Obrigado porque naquela cruz o Senhor padeceu, o Senhor morreu em nosso lugar. Oh Deus, mas obrigado também pelo teu sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança, que agora nós temos um novo e vivo caminho. Antes nós estávamos no caminho de morte, caminho velho, mas agora nós estamos num caminho novo, caminho de vida. Por isso eu declaro em nome de Jesus, ao comer desse pão e ao beber desse cálice, nós desfrutamos de todas as bênçãos em o nome do Senhor Jesus, que esse sangue nos dá, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice.